Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Oi gente, para quem não me conhece, eu me chamo Claudiana Souza. Se você chegou aqui agora, aproveita e já se inscreve nesse nomezinho vermelho que tem aqui embaixo, tá bom? Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. Deixa seu like, tá bom? Se você gostar do vídeo. E se você ainda não conhece meus outros vídeos, dá uma volta aí pelo meu canal, né? Faz aí um tour pelo meu canal, como eu sempre digo, né? Pra você ficar por dentro, né, de tudo. Então, bom, eu vim aqui hoje, né, gente, pra explicar que tem muita gente por aí que não tá entendendo, né? Muita gente aqui do canal não tá entendendo o porquê que eu saí, passei esses dias sem postar vídeo. E também o motivo, e quem sabe, né, o que aconteceu não entendeu muito bem. Bom, gente, eu passei esses dias fora do meu canal por conta que eu precisava de um tempo pra mim, né? O marido da minha mãe acabou de falecer, né, há poucos dias, faleceu sábado passado, enterrou-se no domingo. E assim, tava sendo muito difícil pra mim, eu não tava conseguindo, iria conseguir gravar vídeos, né? Para quem não sabe, ele já estava doente há bastante tempo, né? Assim, era uma febre que não passava, que não passava. E a gente sempre pedindo para levar ele pro médico, sempre pedindo para ir, né? Para ele vir com a gente pro médico e tudo. E ele dizia que não ia, né? Ele tinha muito medo de médico, de andar no médico. E ele tinha problema de próstata, né? Mas não foi nada relacionado a isso, eu acredito que não. Fez vários exames, até que teve um dia que ele conseguiu sim, a gente conseguiu levar ele pro médico, a filha dele, né, que é da primeira mulher dele, e a minha irmã Sabrina mais nova, né, que ele foi quando ele se juntou com a minha mãe. A Sabrina tinha, acho que 8 anos de idade, hoje ela tem 18, né, acho que ela não tinha nem 8 anos ainda, que se eu não me engano já tá com quase 11 anos que ele tá junto com a minha mãe, que ele era junto com a minha mãe. Então, minha irmã Sabrina, né, e a outra filha dele, a Fatinha, né, que a gente chama ela de Fatinha, que é a mais velha, eu acredito, assim, pelo menos das mulheres né. E aí, elas levaram ele, né, pro posto de saúde. De lá o médico encaminhou ele pro hospital. E aí ele passou uma semana no hospital, né, internado. Passou uma semana e a gente sempre variando, né? Um dia eu ia passar o dia com ele, à noite ia outra pessoa, e no outro dia ia uma filha dele, depois ia a Sabrina, e assim a gente ia revezando, né? Sempre ficando com ele. E aí ele passou uma semana bem justinha, ele passou, né, doente lá e se tratando. Os exames acusaram anemia muito forte e infecção urinária. Até então, né, a gente pensou que a infecção urinária era o que estava causando a febre, né? A febre que não passava. Todos os dias ele sentia febre. E isso já vinha acontecendo há uns 3, 4 meses atrás já. E então ele foi medicado, fez o tratamento e tudo. E aí no dia de vir embora ele ainda sentiu febre, né? A febre não cessava. Às vezes passava 2 dias sem vir, mas sempre vinha. E aí uma semana depois, né, refizeram os exames, aí tava tudo ok, né, a anemia, a infecção urinária, tava tudo ok, tudo bem, mandaram ele para casa. Só que daí ele ficou em casa e a gente não viu melhora nele, né, a gente não viu melhora nele. Aí tinha um dia que às vezes ele tava bem, mais ou menos assim, aparentemente bem, e no dia seguinte ele já tava bem, assim, com aparência bem ruim, né, bem triste. Até a gente chegou a pensar que ele pudesse estar com depressão, né? De ter ficado tanto tempo doente em casa e ter ficado com a mente focada, né, naquela doença e vendo que não ficava bom, a gente imaginou que ele estava com depressão. Só que ele era bem debilitado, emagreceu muito, muito, muito. E aí, uma semana depois que ele chegou, né, do hospital, a gente
a alimentação dele estava sendo só líquida, não, ele não estava conseguindo consumir alimentos sólidos. E aí minha mãe fazia de tudo para ele, era vitamina, era sopa de tudo, a mãe fazendo liquidificador para ele poder tomar. E a minha mãe cuidou muito bem dele esses últimos dias dele. E, bom, minha mãe cuidou muito bem dele, né? E ela viu que ele não estava melhorando, né? Não estava melhorando. E ela disse que ele não estava melhorando, não sabia o que era aquilo, mas que não estava vendo melhora nele. E realmente ele não estava. E eu estava lá todos os dias, praticamente o dia inteiro, né? Na casa dela, ajudando ela. Pra quem não sabe também, minha mãe estava cuidando dele, doente, da minha avó doente também. Então, era uma carga muito grande em cima dela. E eu estava sempre lá ajudando ela, né? E quando aconteceu isso, quando a gente percebeu que ele não estava melhorando, já uma semana depois a gente tentou dar, alimentar ele. Ele tinha uma consulta com o médico, né? No posto de saúde. E ele não conseguiu ir porque minha mãe deu, a consulta dele era à tarde, minha mãe deu a sopa dele, né? Fazia a sopa, passar no liquidificador para dar para ele tomar. Minha mãe deu e ele vomitou toda a sopa. Aí daí a gente já percebeu que o negócio já estava mais sério do que a gente imaginava. Ele não estava mais suportando alimento. E aí ele vomitou e a minha mãe banhou ele, deitou ele e daí ele não se levantou mais por conta própria. Se bem que ele já não vinha se levantando, ele precisava da ajuda da gente para tudo. Já estava usando fralda descartável, né? Porque ele urinava o tempo inteiro e não conseguia segurar o xixi. E daí, gente, ele foi só piorando. E nesse mesmo dia que ele vomitou a primeira vez, a filha dele, né, mais velha, com a minha irmã Sabrina também já, porque quem andava no médico assim, mas eram elas duas, né? E elas levaram ele pra UPA. O médico veio fazer uma visita a ele. E aí, como eu ia falando, né, o médico veio fazer a visita a ele, bem no momento que a gente já tava chorando, desesperada, porque a gente tava chamando ele. Bom, gente, como eu ia dizendo, né, o médico chegou para fazer a visita a ele, como ele não conseguiu ir até o posto de saúde, né, o médico veio até ele. E nesse momento a gente estava muito preocupada, a gente já tinha ligado, eu já tinha ligado para a filha dele para trazer, para vir olhar ele, né? Porque eu vi que ele não estava nada bem e a gente ficou com medo dele morrer naquele momento ali, porque realmente só quem viu ali a gente sabe, porque foi assim, foi desesperador. Muito triste mesmo, né? Bom, gente, quando o médico chegou, a gente já estava desesperado, né? Tentando animar ele, tentando falar com ele, ele não reagia a nada. Ele não respondia o que a gente perguntava se ele estava sentindo dor. Ele só fazia assim, sabe? A voz dele não saía. Ele não abriu o olho, a boca aberta. Foi muito difícil ver ele daquele jeito, muito difícil. E aí a gente foi dar um suco a ele, eu levantei ele com a minha mãe e a minha mãe foi tentar dar um suco a ele, ele não segurava o copo com o suco. A minha mãe colocou na boca dele, ele não conseguia engolir, né? O suco ficava caindo. Então a gente se desesperou. Aí eu deitei ele novamente e foi a hora que o médico chegou. E o médico colocou lá um negocinho lá, um aparelhozinho no dedo dele. O coração dele tava muito acelerado, muito acelerado. E ele começou a ficar com falta de ar. Tava com a febre muito alta, quase 40 graus de febre. E foi um momento muito desesperador. E a filha dele chegou e o médico já encaminhou ele para a UPA e ele já foi imediatamente para a UPA e a gente foi um sufoco para colocar ele dentro do carro, né? E era eu, o neto dele e a filha dele tentando colocar ele dentro do carro. Foi um sufoco, foi muito difícil porque ele não conseguia mais dar um passo. E foi um dos piores dias da minha vida aquele dia. E aí ele foi para a UPA. E aí, chegando na UPA, fizeram muitos exames e disseram que tinha dado muitas alterações nos exames dele e que ele ia ser transferido para Sobral, né? Sobral, para quem não sabe, eu moro na cidade de Acaraú.
e os casos mais graves vão para Sobral, que lá tem mais recursos do que aqui, né? E aí a gente, quando disseram que ele ia para Sobral, e aí eu já fiquei desesperada, né? A gente ficou, mas eu sempre tentando esconder, porque eu não queria deixar minha mãe mais preocupada. Eu vi que ela estava muito angustiada, estava sofrendo muito naquele momento. E eu guardei assim mais a minha dor para mim, mas eu tinha muita esperança que ele voltaria vivo para casa, eu tinha muita fé que ele voltaria. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Como a palavra de Deus diz, os planos de Deus são melhores do que os nossos, são maiores do que os nossos. Então a gente tem que confiar na palavra de Deus, no que Deus prepara, né? No que Deus tem preparado para nós. Esqueceu o anel dele, mãe. O pai esqueceu o anel dele. Tá bom, vai lá comer milhão. E aí, gente, desse dia, aí no dia seguinte ele foi transferido para Sobral, né? E o filho dele foi com ele, um filho dele, aí sim, esse sim é o mais velho de todos, né? Foi com ele e passou 4 dias lá com ele. E quando ele chegou, ele disse, ele sempre se comunicando com a gente, dizendo alguma coisa. E cada dia a gente ia entristecendo mais, porque a situação dele era bem grave, E, se eu não me engano, na quinta-feira passada, ele ligou pra gente e disse que... Foi quinta? Foi. Ele ligou pra gente e disse que ele tinha dado uma piorada. Ele tinha piorado muito. E a gente ficou muito desesperado, né? Angustiado, porque a gente já estava perdendo as esperanças que ele voltaria para casa com vida. E na sexta-feira passada, né? O filho dele já tinha passado 4 dias lá com ele e ele veio e foi outro filho dele para ficar com ele, né? Ele tinha 5 filhos fora, assim, né? Tem 5 filhos. E aí o outro filho dele foi ficar com ele lá. E ele foi na sexta-feira, né? O outro filho dele foi na sexta-feira. Quando foi, aí a filha dele e a neta dele tinham ido lá, né? Tentar conversar com os médicos, porque o médico não deram um diagnóstico pra gente. E a gente tava agoniado sem saber o que ele tinha. De início, a suspeita era de calazar, né? Porque os sintomas eram bem parecidos com os sintomas de calazar, mas até agora não foi confirmado. Os exames que era necessário serem feitos não puderam ser feitos porque ele estava dependendo de aparelhos, então não tinha como ele sair da sala. Tinha alguns que ele não tinha estabilidade para fazer, né? Como eu ia dizendo, ele não tinha estabilidade para fazer, né? Porque ele estava muito debilitado mesmo, muito fraco, tava uma situação horrível. Ele estava com os braços tudo roxo de tanto furarem ele, porque ele não tinha mais acesso, ele não estava mais conseguindo ter acesso, né? Os médicos não conseguiam mais encontrar veia para colocar o soro e as coisas. Ele estava se alimentando por sonda, já estava usando sonda também para poder urinar. E aí começaram a perceber que a sonda não tinha nada, a sonda estava vazia, ele não estava mais urinando. Então aí uma suspeita, né, de que os órgãos dele já estavam paralisando. E no sábado, na sexta-feira à noite, na sexta-feira às 2 horas da tarde, o filho dele ligou e disse que ele tinha sido entubado, né? Tinha sido entubado, que estava na UTI. E na mesma sexta-feira à noite, a filha dele veio conversar com a gente, contou a real situação pra gente. E minha mãe chorou muito. Quando eu cheguei em casa, eu chorei muito, porque a situação era desesperadora mesmo. E a gente sempre orando, mas sempre entregando nas mãos de Deus, que Deus fizesse o melhor, né, pra ele. E por mais que a gente esteja sofrendo, a gente sabe que ele tá num bom lugar, a gente sabe que ele morreu com Cristo, ele morreu preparado, Deus preparou ele de uma maneira maravilhosa. E no sábado pela manhã, gente, eu lavei roupa muito cedo, acordei muito cedo, eu vou lavar roupa e eu vou para casa da minha mãe, vou passar o dia com ela. Eu já sabia que a qualquer momento ela poderia receber essa notícia, eu não queria que ela estivesse sozinha nesse momento, né? E eu tava lavando roupa quando
lavei roupa e eu tava estendendo, tava acabando de colocar as roupas nos varais, quando meu celular toca e meu coração já aperta de imediato, né? E eu atendo, é a filha dele dando uma notícia que ele tinha acabado de falecer. Bom, aí a filha dele me deu a notícia e já bateu um desespero, já comecei a chorar desesperada. E não sei como eu ia dizer dar aquela notícia para minha mãe, que ela já estava desesperada também. Mas, infelizmente, a gente já estava esperando isso acontecer, né? Então, foi assim que tudo aconteceu, né, gente? E aí, a filha, uma irmã dele já chegou aqui, né, do meu padrasto. Já chegou aqui porque os nossos quintais são bem perto e ela escutou eu chorando e veio. Ela chegou na minha porta e disse: Claudinha, meu irmão morreu, né? E eu disse sim. Foi a pior notícia que eu recebi toda a minha vida. Logo pela manhã, né? E aí eu nem tomei banho, só fiz trocar de roupa rapidamente. E fui pra casa da minha mãe. E enfim, gente, foi isso. Só que antes dele morrer, quando ele estava internado no hospital, eu fui passar um dia com ele lá. E quando eu cheguei lá, ele já começou a chorar, a chorar. E eu comecei a conversar com ele: fique calmo, você vai para casa, você vai voltar com a gente, né? Aí comecei a conversar com ele, dando palavras de força para ele. E aí ele falou para mim: Claudinha, eu não tô chorando de tristeza, tô chorando de alegria, tô chorando de alegria. E eu disse assim: depois, graças a Deus, que o senhor tá chorando de alegria, graças a Deus. E eu comecei a chorar junto com ele, quando ele falou que estava chorando porque ele tinha sido batizado pelo Espírito Santo de Deus no banheiro do hospital. Enquanto ele ia pro banheiro, ele ficava o tempo todo orando. E ele disse que tinha sido batizado pelo Espírito Santo de Deus. E ele disse que era uma coisa muito maravilhosa. É maravilhoso. Só quem sentiu isso sabe como é maravilhoso. E ele chorava muito. E nesse dia eu passei o dia com ele, passou o dia inteiro dando glória a Deus, aleluia, dizendo que Jesus era maravilhoso, que Deus era muito bom. Ele passou o dia inteiro dizendo que aquela sensação foi a melhor do mundo. Ele passou o dia inteiro dizendo que Deus estava trabalhando, que Jesus já tinha curado ele, e passou o dia pedindo para Deus cuidar da família dele, e falava um monte de gente, o nome de um monte de gente. E dizia que Deus estava cuidando de tudo, que Deus estava trabalhando, que Deus estava no controle de tudo. E desse dia para cá ele falava o tempo inteiro em Deus, em Jesus. Falava o tempo todo, ele dava cada palavra que ele dava, cada frase ele falava, ele dava um glória, ele dava um aleluia. Ele dizia: Jesus é bom. Ele passou os últimos dias dele ouvindo louvores, direto. Ele gostava muito do louvor, aquele, né, o Homem de Branco. E ele ouvia muito louvor, e sempre dando glória, sempre dando aleluia, dizendo: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Então, gente, eu acredito que Deus preparou ele de uma maneira tremenda, maravilhosa. Deus preparou ele para levar. Então, Deus preparou ele de uma maneira maravilhosa. Ele estava pronto para partir. E isso é o que acalma o coração da gente. Isso mexeu muito com a minha mãe espiritualmente. Quando ele falava de cura, eu sentia que aqui dali ele estava falando de uma cura espiritual. Há uns 3 meses atrás, mais ou menos, acho que mais de 2 meses, acredito que uns 3 meses atrás, Deus me deu uma visão e eu já sabia, eu já sentia que era ele que ia partir. E só que eu fiquei aquilo só comigo, eu só falei pro meu marido, não falei pra minha mãe, não falei pra ninguém, falei apenas pro meu marido. E eu senti, e esse foi um dos motivos maiores da gente ter voltado aqui pra casa, porque eu queria estar do lado da minha mãe nesse momento. E por mais que seja doloroso, né? E é nessas horas que a gente sempre sabe com quem contar. Então, gente, eu agradeço muito todos vocês que mandaram mensagem para mim, mensagem de força, de apoio, a vocês que sofreram junto comigo. Eu agradeço de coração, muito obrigada por todas as mensagens, tanto aqui como lá no direct do Instagram, né, no WhatsApp.
Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo, gente. Então, eu vim aqui só esclarecer, né, o porquê que eu sumi, né, e agradecer realmente ao apoio de todos vocês. É nessas horas que a gente sabe quem realmente se preocupa com a gente, né, quem realmente gosta da gente. E eu agradeço muito a todos que compareceram no velório, todos que me mandaram mensagem, como eu já falei. Muito obrigado, tá? Então, eu dei esse tempinho do canal porque eu precisava desse tempo só pra mim, assim, né? Pra mim poder me sentir melhor, né? Sofrer aqui o meu luto assim, né? Por um dia, porque o seu Dedé pra mim, gente, era um pai que eu nunca tive, porque meu pai nunca foi presente na nossa vida. Então, ele fez por mim o que o meu pai nunca fez, entendeu? Ele fez por mim, ele era um pai maravilhoso, não é porque ele se foi que eu tô dizendo isso. Ele era um pai maravilhoso, mesmo não sendo o pai biológico da gente. Ele era um avô maravilhoso, ele gostava muito dos meus filhos, não só dos meus filhos, mas como de todos os meus sobrinhos. Ele tratava a gente como se a gente fosse realmente da família dele, sabe? Para ele não guardava rancor, ele era uma pessoa que vivia sempre sorrindo. Então é essa a imagem que eu quero guardar dele, é essa a imagem que eu tenho dele na minha cabeça, né, na minha memória. A imagem de uma pessoa que era alegre, sorridente, que não guardava rancor. Quero sim seguir esse exemplo para minha vida. Ele era uma pessoa que sempre ajudava quem precisava. Se as pessoas chegassem na casa dele, ele dava um prato de comida, ele dava o que a pessoa estava precisando. E ele sempre gostou de ajudar as pessoas, independente de quem fosse. Ele fez um bem tremendo na vida da minha mãe, que eu sempre falo aqui, que seu Dedé foi uma pessoa, foi um presente de Deus nas nossas vidas, né? Pessoa maravilhosa, que amei muito, ainda amo, né? E que eu creio que agora ele está nos braços do Pai, né? Ele está melhor do que nós, que aqui nós estamos ainda lutando, né? Lutando pela nossa salvação, lutando pela nossa vida, pela nossa sobrevivência, enfrentando aqui as dificuldades desse mundo, né? Porque não tá nada fácil viver nesse mundo. Então, eu creio sim que ele tá muito melhor do que nós. Então, isso conforta os nossos corações. Isso nos ajuda a superar tudo isso. Então, gente, muito obrigado, né? Eu queria só mesmo desabafar, agradecer, esclarecer, né, o que está acontecendo. Então, muito obrigado, um beijo para vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tchau.